Quero agradecer ao eterno Deus por essa rica oportunidade, mais uma vez, que Ele tem me proporcionado de estarmos aqui juntos para podermos meditar na santa e poderosa palavra do nosso eterno Deus. Eu queria ler juntamente com vocês, aproveitando essa oportunidade, para estar lendo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, somente o versículo de número 1. 1 Coríntios 11 e 1, que nos diz da seguinte maneira: tentem imitar-me, porque tento imitar o Messias. Na minha tradução, nós sabemos que Messias, Cristo, ungido, querem dizer a mesma coisa. Então ele está dizendo aqui sobre a pessoa, logicamente, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Do Messias, do enviado, do escolhido. E ele diz assim: olha, tentem imitar-me. Por quê? Porque eu também tento imitar o Messias. Nós sabemos que todos os líderes, eles tentam passar algo para os seus liderados. E a missão de cada líder, se ele for bem consciente, ele sempre espera que os seus liderados venham, com o passar do tempo, até mesmo a superá-lo. Por quê? Vai chegando a idade, né? A pessoa vai ficando já mais idosa, então os mais novos, logicamente, que aprenderam com o seu líder, eles têm que estar mais aptos ainda do que o seu líder, para depois, quem sabe, pegar uma liderança. Com Jesus não foi diferente. A Bíblia nos revela que o Senhor Jesus saiu, quando ele inicia o seu ministério, ele chama 12 homens. Então 12 homens vieram fazer parte do ministério de Jesus, e eles vieram para então dar o prosseguimento. Quando o Senhor Jesus parasse de estar na liderança, eles teriam que assumir a liderança dali para frente. E é assim que nós conseguimos o que podemos dizer, a igreja chegar até os dias de hoje. Porque sempre os líderes começaram a usar dos seus liderados, daqueles que possuem uma chamada, e eles então, todo liderado, ele procura imitar o seu líder, e foi o que chegou até nós. Nós sabemos que o próprio Moisés, quando ele é chamado pelo Senhor para retirar o povo do Egito, a Bíblia nos revela que ele fez de Josué aquela pessoa que iria assumir a liderança quando ele não estivesse mais na frente do povo, né? Moisés viveu 40 anos no Egito, 40 anos ele ficou no deserto, e agora mais 40 anos ele estava na frente do povo, ali no deserto, junto agora com o povo. 40 anos antes no deserto, com o seu sogro, a sua esposa, a sua família, e agora 40 anos com o povo de Deus, para que pudessem introduzi-los na terra de Canaã. E na realidade ele não pôde entrar, mas ele fez um liderado, né? E Josué, que foi aquele que acabou encabeçando, liderando, ele aprendeu com o seu líder, aprendeu com Moisés, né? Ele estava então tentando, a imitar os modos e os meios de que o seu líder havia lhe ensinado, observando, estando sempre ao lado. Por isso Paulo diz: olha, vocês podem tentar me imitar, porque eu tento imitar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E nós, como servos de Deus, precisamos ser o exemplo. Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele fala: Timóteo, sê o exemplo dos fiéis. Sê o exemplo dos fiéis, né? Em tudo você tem que ser o exemplo, de dar por exemplo aos fiéis. Então cabe a cada líder que ele então passe para os seus fiéis um exemplo, quer dizer, uma marca. Ele vai moldar, a fé das pessoas, e ele logicamente havia aprendido de Paulo, né? E Paulo disse: olha, se você aprender de mim, em outras palavras,
você vai estar aprendendo indiretamente, né? Diretamente de mim, mas indiretamente do próprio Cristo, porque eu procuro imitar os meios, os modos de andar de Jesus Cristo. E Jesus, ele mesmo fala para as pessoas: olha, vocês terão que me seguir. E ainda ele diz assim: olha, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Esse seguir não é só estar andando atrás, esse seguir é estar aprendendo, esse seguir é estar observando o comportamento, aquilo que o líder tenta passar, aquilo que o líder procura passar da sua instrução. E Jesus, como líder, ele veio passar o quê? Que a salvação foi enviada por meio, né, dele e enviada pelo Pai Eterno. E ele então veio nos trazer a salvação, e era isso que ele esperava dos seus liderados, é isso que ele esperava principalmente daqueles 12. Sabemos que Jesus andava com uma grande multidão. Muitos discípulos, além dos 12, estavam sempre acompanhando Jesus. João Marcos, que depois acaba, né, escrevendo um dos evangelhos, ele não estava ali como apóstolo, mas ele foi um dos liderados e depois foi útil, né? Nós sabemos que então foi aproveitado tudo aquilo que ele aprendeu. Nós vemos, né, na pessoa de Lucas também, que ele não era, né? Ele não era chamado ali, não foi chamado pelo Senhor para ser um dos apóstolos, mas no entanto, como um daqueles que seguiam, ele escreve 2 livros, escreve o Evangelho de Lucas e também escreve o livro de Atos dos Apóstolos, transcrevendo para as pessoas aquilo que os primeiros apóstolos fizeram, né? Na caminhada, logicamente, sinteticamente falando, mas ele procura então fazer uma descrição, e no seu evangelho ele mesmo diz: olha, eu tentei, né, saber das pessoas minuciosamente. Ele analisou, ele ouviu, né, testemunhas que viveram com Cristo, que estiveram ao lado de Cristo, e ali então ele diz: olha, eu tirei uma conclusão do que se passou com Cristo, eu fiz a melhor forma de escrita daquilo que eu soube da pessoa de Jesus Cristo, de como ele passou, né, nesse mundo, de como ele andou, o que ele falou. Ele procurou por muitas pessoas e fez quase que cronologicamente ali a vida de Jesus Cristo. Então, e ele não era um dos chamados, mas o que ele fez? Ele imitou, né? Ele imitou, por certo, algum que foi o seu líder. E Paulo, ele agora, quando ele é chamado por Jesus Cristo, e Jesus Cristo lhe chama, né, tem um chamado todo especial, quando ele partia para matar os cristãos, quando ele partia para apreender os cristãos e trazê-los para o julgamento, né, e se necessário for até matá-los, se fosse preciso, se houvesse fuga. Quando ele sai para isso, no caminho de Damasco, ele tem um encontro com Cristo. Cristo já não estava mais nessa terra, mas o Senhor aparece a ele em uma visão. Ele cai do cavalo, ele, naquela claridade tão grande, quando o Senhor se apresentou a ele, ele perde ali a visão, mas o Senhor fala com ele: olha, eu vou te chamar agora para você, de perseguidor, também ser perseguido, porque você é um vaso escolhido, e você vai fazer aquilo que eu lhe mandar. E quando ele escreve aos Coríntios também, no capítulo 11, né, quando ele ainda mais para frente, se nós pudéssemos ver, ele mesmo diz: olha, eu estou dizendo isso porque eu recebi do Senhor, né? Ele recebeu, ele mesmo diz que ele foi levado, né, até o 3º céu. E ele não fala logicamente dele, mas nós entendemos que era ele estava dizendo sobre ele. Ele diz: eu conheço um homem, né, que foi levado até o 3º céu, que viu coisas inefáveis que não se pode contar ao humano, né? Foi coisas maravilhosas que somente aqueles que alcançarem o céu, somente aqueles que tiverem o privilégio de ir na presença do eterno Deus, que vão então receber essa satisfação, esse gozo, esse prazer de ver aquilo que ele viu. E ele viu isso ainda em vida, né? Ele foi levado, provavelmente ele foi levado, e ele então teve um relacionamento, e ele diz: isso eu aprendi de Cristo.
né? E ele não andou juntamente com Cristo, ele não foi apóstolo, ele se diz apóstolo, mas não foi um daqueles que Cristo chamou enquanto estava em vida, mas ele foi chamado posteriormente por Jesus, né? Ele teve uma chamada toda especial, como eu acabei de vos relatar. Então ele era na realidade um dos apóstolos. Ele diz, ó, eu tenho em mim as marcas de Cristo, né? Tenho sofrido por amor ao Evangelho, para pregar esse Evangelho, do qual eu antes era perseguidor, do qual eu antes queria o extermínio, mas agora eu sou um daqueles que proclamam, sou um daqueles que sofrem, sou um daqueles que precisam muitas vezes escapar da morte para que o Evangelho pudesse prosseguir, né? E foi o maior missionário que nós vemos ali escrito em Atos dos Apóstolos, né? Talvez o principal missionário que andou ali pela Ásia Menor, pregando de cidade em cidade, fazendo discípulos de cidade em cidade, ganhando almas para Cristo de cidade em cidade, né? E por várias vezes ele viajou até que chegou o momento da sua morte. Mas ele fazia o quê? Com a convicção de que ele fazia aquilo que Cristo queria. Ele disse, olha, eu tento imitar, por isso, se vocês me imitarem, se vocês olharem para mim, vocês estarão indiretamente sendo também seguidores ou imitadores do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo e nós, né, precisamos ter essa coragem também como líderes e dizer, olha, a minha vida, ela está sendo observada, né? Paulo mesmo diz que nós temos uma multidão, né, que nos observa, né? Estamos aí sendo observados por uma multidão, mas nós não podemos olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para baixo, né? Somente olhando para Jesus, olhando para o alvo, né? E correr, prosseguir a nossa carreira e chegar, né? Não tirar o nosso olho do alvo, que é o Senhor Jesus Cristo, e temos que prosseguir essa carreira. Então, muitos olhos estão nos observando, muitas pessoas nos observam, e nós precisamos então trazer conosco as marcas de Cristo. Nós precisamos então trazer conosco as características daquele que nós chamamos de mestre, de Senhor de nossa vida. Não pode o seguidor viver diferente, né? O discípulo viver diferente do seu mestre, né? Não há como, quando nós podemos até tentar ser melhor, não vamos conseguir, mas não podemos estar aquém da expectativa, porque quando o mestre nos ensina, quando o mestre quer nos ensinar, ele quer que nós sejamos melhor do que ele. E com Jesus não foi diferente, porque Jesus falou assim, olha, se eu faço coisas maravilhosas, vocês já têm visto aí cegos enxergarem, vocês já têm visto coxos estarem, né, andando, paralíticos estão andando, vocês têm visto até mortos ressuscitarem, mortos têm ressuscitado, vocês têm visto maravilhas, os demônios estão sendo expulsos, vocês têm visto tudo isso me acompanhando, né, nesses 3 anos de jornada. Mas tem uma coisa, aqueles que me seguem farão obras ainda maiores do que aquelas que eu faço. Foi o Senhor Jesus, foi o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, o total exemplo que nós devemos ter. Ele disse, olha, os meus seguidores vão fazer obras maiores do que estas que eu faço. Então nós temos certeza de uma coisa, que o mestre sempre espera que os seus seguidores, os seus discípulos, né, os seus alunos possam ser melhor do que eles, possa até superar. E com Jesus não era diferente, né? O próprio apóstolo Paulo também nos ensina que nós devemos olhar para as outras pessoas e as considerarmos maiores do que nós, né? Se o mestre tomasse uma posição de garantia, uma posição de total e absoluta, né, poder e sabedoria, nunca iria falar isso. Mas Paulo diz, olha, nós que somos cristãos somos diferentes, né? Nós consideramos os outros, nós olhamos para o outro, nós olhamos para o nosso semelhante e nós consideramos eles melhor do que nós. No entanto, vocês devem me imitar, dizia Paulo, porque devem tentar me imitar, porque eu tento imitar a Jesus Cristo.
tento andar como ele andou, tento seguir os conselhos que foram passados por ele, tento seguir tudo aquilo que ele me tem revelado, ainda que eu não andei com ele em vida, né? Fui chamado depois, não estava com os seus discípulos, não estava com os seus apóstolos, não era nenhum daqueles que seguiam a Jesus, mas tive uma chamada especial e dele eu tenho aprendido, né? Porque Paulo tinha comunhão com o eterno Deus, tinha comunhão por meio de Jesus Cristo, e Jesus Cristo, através do Espírito Santo, revelava tudo aquilo que Paulo, por isso foi até o maior até de todos os escritores, porque o Senhor também usou da intelectualidade de Paulo, usou da sua sabedoria, usou de todo o seu estudo, de todo o seu aprendizado que ele tinha da palavra de Deus, para nos trazer doutrinas, para nos trazer ensinos complementares da palavra de Deus, que veio por intermédio de Jesus Cristo, através do Espírito Santo na sua vida. Por isso ele diz: olha, se vocês tentarem me imitar, se vocês tentarem fazer aquilo que eu estou fazendo, vocês por certo estarão imitando a Cristo, porque eu tenho tentado na minha vida imitar a Jesus. Então, os passos que eu tenho dado, aquilo que eu tenho falado, né, aquilo que eu tenho pensado, naquela forma que eu tenho agido, tudo isso é tentando imitar o meu mestre. Então, se vocês me imitarem, se vocês também tiverem o pensamento voltado a fazer aquilo que eu estou fazendo, vocês por certo estarão andando no caminho de Jesus. Por quê? Logicamente Jesus já não estava mais com ele, não tinha como imitar, não tinha mais agora como ser seguidor do próprio Cristo em pessoa, né? Não havia mais, Jesus não estava mais, né? Ele havia ressuscitado, morreu, né? Ali na cruz, ele foi crucificado, aí padeceu ali, porém ele ressuscitou e já não estava mais em nosso meio, ficou juntamente com os apóstolos ali e os discípulos. Ele ficou aí por 40 dias, desde a sua morte. Ele ainda ficou mais uns dias, né? Até 40 dias depois da sua morte, ele estava ainda, mas depois ele subiu. Então não tinha mais como dizer: não, eu vou lá onde está Jesus e vou aprender com ele. Não tinha mais. Agora eles teriam que aprender com quem? Aprender com os seus apóstolos, aprender com aqueles que viveram o dia a dia, que aprenderam, que ouviram as palavras do mestre, que ouviram os ensinos, né, do mestre, e coube a alguns então transmiti-los por escrito, né? Não somente com palavras, não somente de boca a boca, de bocas aos ouvidos, não, mas agora eles também transmitiram por escrita, né? Escreveram, deixaram escrito, que é uma coisa que nós sabemos que permanece mais, né? Quando escrevemos, nós não esquecemos, quando escrevemos, outros poderão ler, né? E quando falamos, só se alguém falar, e sabemos que às vezes ao falar as coisas acabam mudando, então é melhor que alguém escrevesse. Por isso Mateus escreveu, por isso João escreveu, por isso João Marcos, né, que é o livro de Marcos, ele escreveu, e Lucas também escreveu sobre a vida de Cristo, e depois escreveu também sobre a vida dos apóstolos. E Paulo, devido à sua intelectualidade, o seu conhecimento, né, devido a toda a sua sabedoria e aquilo que ele havia aprendido, então o Senhor também usou, e ele foi usado, sendo ele, né, o precursor ali da missão cristã. Ele então foi usado para ensinar aquelas igrejas da Ásia, e então ele é o que mais escreveu, né? Ele é o que mais teve cartas escritas que foram consideradas cartas, né, que o próprio Espírito Santo havia determinado, né? Então foi canonizado essas cartas dele, e ele então pôde instruir, e ele passando de cidade em cidade, a Bíblia diz que ele instruía, ele falava, ele pregava, e logicamente dizia: ó, se vocês me imitarem, vocês estarão imitando a Cristo Jesus. Não é fácil, não é fácil, porém não é impossível também, né? Se fosse impossível, nunca ele falaria isso, mas nós devemos fazer tudo também para que nós venhamos imitar. Então, saber se nós imitarmos a Paulo, se tudo aquilo que ele escreveu foi baseado naquilo que ele aprendeu do próprio Cristo, foi baseado naquilo que ele teve de revelação através do Espírito Santo,
que foi o Senhor que manda ele falar e escrever e ensinar, então logicamente nós estaremos obedecendo ao Senhor Jesus Cristo. Por isso ele diz, como líder autêntico, como um cristão autêntico, ele diz: olha, vocês devem olhar para mim, né? Olhar e tentar imitar aquilo que eu tenho falado, tentar imitar o meu feito, os meus feitos, tentar imitar o jeito do meu procedimento, tentar imitar tudo aquilo que eu tenho feito. Por quê? Porque tudo aquilo que eu tenho feito para agradar o Senhor Jesus Cristo. Eu tenho feito para trazer o conhecimento verdadeiro do que Cristo quer passar para as nossas vidas. Por isso, nós devemos fazer o quê? Hoje não temos mais Paulo, temos os nossos líderes que aprenderam do que Paulo estava falando e passaram para nós. Temos a Bíblia Sagrada, onde nós mesmos podemos tomar contato com toda a revelação que o Espírito Santo trouxe, que Jesus trouxe através do Espírito Santo para a vida do apóstolo Paulo. Então, quando nós tentamos seguir o que Paulo está nos falando, nós estamos imitando a Jesus Cristo. E se nós quisermos chegar ao céu, somente dessa maneira, né? Somente vivendo como Jesus viveu, não agora na sua vestimenta, né? Não da forma com que era a época que ele devia se vestir, se portar, não, mas tudo aquilo que nos fala para o nosso bem com o nosso eterno Deus. Isso nós devemos imitar, isso nós devemos fazer, porque isso não muda. Mudou os vestimentos, mudou os costumes da época de Cristo, mudaram, tudo isso mudou, mas as doutrinas, aquilo que é certo, aquilo que é verdade, aquilo que nos leva para o céu, nunca mudou. O que era pecado nos tempos de Cristo ou antes de Cristo, continua sendo pecado nos nossos dias, né? Outras coisas podem ter mudado, as pessoas mudaram, mas aquilo que é verdadeiramente para o nosso bem está escrito e nós devemos seguir. Se quisermos seguir então a Cristo, podemos imitar Paulo. Veja o que Paulo escreveu, siga o que Paulo escreveu, siga toda a instrução que Paulo nos deu, nós estaremos sendo imitadores de Cristo. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo possa falar melhor ao seu coração. E hoje, saiba, hoje é dia de você imitar o que Paulo falou, imitando a Cristo, para ser salvo e ir para o céu. Que o Senhor te abençoe em Cristo Jesus e nos abençoe também. Amém.